Boa noite. Racismo. Algo antigo que prevalece até hoje. Sem dúvida nenhuma, ele não é nada comparado antigamente. Mas que tal saber um pouco dessa maldição? O maior ato racista da história foram os longos anos em que os negros não tinham seus direitos, eram escravos, sem controle por suas próprias vidas. Mas não se tem apenas esse grande ato. Podemos citar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas vamos falar um pouco mais na história dos negros, ou em um breve pedaço dela. Quando ocorreram os primeiros contatos entre conquistadores portugueses e africanos no século XV, não houve atritos de origem racial. Os negros e outros povos da África entraram em acordos comerciais com os europeus, que incluíam o comércio de escravos, que naquela época era aceito como uma forma de aumentar o número de trabalhadores numa sociedade. Assim, tivemos mais histórias de dor e sofrimento com a escravidão. O processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual e começou com a lei de Eusébio de Queiroz, em seguida do Vente, em seguida de Sexagenários e Aurélia. Em 1º de janeiro de 1863, teve o ato de emancipação assinado pelo presidente Abraham Lincoln. O ponto central da lei foi a libertação de cerca de 4 milhões de escravos negros. Mas vamos pular essa história e ir ao que interessa, os anos 60. Os anos 60, os anos rebeldes, com a Revolução Cubana, movimentos hippies e a luta contra o racismo. Nesta luta, um de seus membros era Martin Luther King, um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Nestes anos, os negros ainda tinham muitos de seus direitos negados, como, por exemplo, quando uma mulher negra foi presa por não ceder o seu lugar em um banco de ônibus para uma branca. Apenas Martin Luther King lutando pelos direitos de igualdade. Tínhamos também Malcolm X. Al-Haj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X, foi um dos maiores defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana de inspiração separatista. Defensor dos direitos dos afro-americanos, conseguiu mobilizar brancos e negros na conscientização sobre os crimes cometidos contra a população afro-americana. Esse, que tivera uma dura história, sempre foi um bom aluno com notas altas, porém, quando disse ao seu professor que queria ser advogado, ouviu a resposta de que seria melhor ser um carpinteiro. Em relação disso, passou a ser um garoto problemático na escola. Foi preso aos 20 anos de idade por assaltar casas com um grupo de amigos, onde 2 garotas brancas tiveram penas reduzidas de 5 anos e os negros de 8 a 11 anos. Na cadeia, ficou conhecido como Satã, por sua falta de religião, mas tempo depois, seu irmão lhe mandou uma carta dizendo que descobrira a verdadeira religião do homem negro. Ele pertencia à nação do Islã. Assim, anos depois, já fazendo parte da nação do Islã, cresceu e tornou-se principal ministro dentro da religião. Porém, ao ser afastado da religião por causa de quando, ao perguntarem sobre a morte de John Kennedy, ele respondera com ironia: "As galinhas voltam para dormir em casa." Este, que é um ditado americano, cujo significado se parece com o do nosso: aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, Malcolm ensinou que Kennedy morreu em consequência de seus próprios atos. Ou seja, falhou ao combater a violência nos Estados Unidos. A declaração foi mal recebida, inclusive pela população negra, que se voltou contra a nação do Islã. Irritado, Elijah Muhammad ordenou que Malcolm se calasse por 90 dias. Depois do ocorrido, viajou ao Meca para conhecer melhor o Islã. Ao voltar, criou uma unidade afro-americana, grupo não religioso e não sectário, criado para unir os negros. Sua história acabou quando, em 21 de fevereiro de 1965, foi baleado com 16 tiros por 3 homens armados na sede de sua organização, falecendo com 39 anos. Martin Luther King também fora baleado no dia 4 de abril de 1968, assim falecendo. Estes faleceram assim como muitos, lutando pelos direitos de igualdade.
pelo direito de também serem chamadas de pessoas, pelo direito de terem um sonho: igualdade. Agora é o tempo para transformar em realidade as promessas de democracia. Agora é o tempo para subir do vale das trevas da segregação ao caminho iluminado pelo sol da justiça racial. Agora é o tempo para erguer nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a pedra sólida da fraternidade. Agora é o tempo para fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Você disse que era um jardim. Você disse que era um jardim. Essa história acabou.